Paz e luz, meus amados alunos do Seminário Teológico Luz Online. Queremos levar o melhor para você, o melhor da teologia, da história. Queremos que você aprenda e aprenda com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Temos imensa satisfação de fazermos grandes pesquisas para aquilo que julgamos ser necessário para que todo seminarista, todo obreiro, diácono, presbítero e pastor tenha em suas mãos para lidar. Então, vamos agora para a matéria História da Igreja 1. História da Igreja 1. Temos várias matérias que tratam sobre história, porque é necessário que o obreiro saiba da história corretamente, que ele tenha um comentário, uma visão do que aconteceu. O que foi que aconteceu? Como é que se formou a igreja? Como é que surgiu a igreja católica? Como é que surgiu a igreja evangélica? E é justamente nesses comentários sobre a história da igreja cristã 1 que queremos repassar para você, a história, para que você saiba o que foi que aconteceu no passado. Então vamos lá, a organização das denominações. Quando Cristo Jesus subiu aos céus, no ano 33 DC, Cristo morreu com 33 anos, então ele deixou os apóstolos. Os apóstolos saíram pelo mundo pregando. Depois se juntou aos apóstolos outros apóstolos, como Paulo, que não andou com Jesus Cristo, ele veio logo após alguns anos e foi o principal apóstolo da Bíblia e do Novo Testamento. Então, começaram a surgir uma igreja ali, outra acolá, cada uma com seu governo próprio, cada um com a sua dominação própria, com seu bispo próprio, chamado pela Bíblia no Apocalipse de anjo, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja não sei da onde, e aí se dava a mensagem, porque cada igreja tinha a sua formação, sua estrutura denominacional. A organização da Igreja Universal de Roma, ela começou a surgir, existe uma igreja ali, outra acolá, outra ali, tal, uma num canto, na Macedônia, outra entre os coríntios, outra entre lá em Filipe, lá em Gálatas, os galeses, e assim por diante. Uma igreja, outra igreja, outra igreja. Então surgiu uma ideologia chamada gnosticismo. Essa ideologia, ela é uma ideologia besta, fraquinha, mas ela derrubou muita gente e ela começou a complicar a vida da igreja. O gnosticismo dizia que Cristo não veio em corpo, não veio em carne e que a carne era má. Então se deveria acabar com a carne, porque a carne era má, então vamos prostituir, vamos beber, vamos fazer tudo, fumar, beber, tudo que for necessário para acabar com a carne, porque a carne é má. E nisso houve um abalo da estrutura doutrinária da igreja. E a igreja começou a se reunir em concílios e em convenções. A organização da Igreja Universal de Roma é a Igreja Católica. O bispo de Roma, que era o bispo mais rico, a cidade mais rica, o local mais rico, sede do poder mundial, ele começou a ter mais honra do que o outro. E com isso, paulatinamente, foi transferindo-se para Roma o domínio da igreja cristã mundial, com o fortalecimento do bispo de Roma. O gnosticismo crescia e abalava as ideologias da igreja, e a igreja, tentando reagir contra as ideologias do gnosticismo, ela foi se reunindo em concílios. O gnosticismo apregoava que a carne era má, aquilo que eu falei para você, e deveria ser maltratada para acabar-se. Ela declarava que Jesus Cristo não veio em carne. Parece uma doutrinazinha besta, doutrinazinha assim que não chama muita atenção, mas essa doutrina foi pesada na época, e na época abalou as estruturas da igreja. Era uma doutrina besta e sem fundamento. A união das igrejas cristãs para evitar a heresia ficou sendo algo extremamente necessário. Então, a Igreja Católica nasceu mais ou menos da necessidade dos cristãos se reunir em uma convenção, em uma estrutura, porque era o arcebispo da Síria, o arcebispo dos macedônios, o arcebispo
de Roma, o arcebispo da Grécia, o arcebispo de Jerusalém, o arcebispo de Corinto, né, e assim por diante. O arcebispo que dominava sobre os filipenses. Então, começaram a haver uma reunião e daí surgiu um arcebispo, um bispo maior do que os outros, né, em Roma. Né? Cada igreja tinha seu governo na época, houveram vários líderes, mas o Papa Dom Leão I, anotou? O Papa Dom Leão I, foi ele que estabeleceu o domínio como sumo pontífice. Foi ele que disse: rapaz, quem manda sou eu. Quem manda nesse concílio todo sou eu. Foi o Dom Leão I. Houveram vários papas, né? Houveram vários papas, mas nenhum chegou a dominar mesmo. Mas Dom Leão I, ele veio e dominou e disse: olha, o governo central das igrejas é Roma, e daqui sairá a ordenança para as demais igrejas. Com a sua sede em Roma, a igreja passou por vários estágios, entre eles o estágio da polpa, ou seja, a igreja começou a ser rica. Ela saiu com Constantino, quando se converteu e oficializou a religião cristã. Né? Ela saiu dos túmulos e foi para os templos. Quando Dom Leão I começou a comandar, aí nasceu a polpa. A igreja começou a ser algo extremamente rica, ter templos maravilhosos. Todos os imperadores queriam fazer igrejas lindas e maravilhosas. Né? A igreja abriu para uma forma de governo romano. Então começou a se estabelecer uma forma de domínio romano, até porque quem era o chefe era o bispo de Roma. Então ele tinha a visão romana, a raça dele, a etnia dele era romana. A cultura romana é uma cultura boa, tem seus prós e seus contras, como toda cultura tem, né? Mas ela foi embutida dentro da igreja. A igreja católica e o Império Romano enfrentaram grandes desafios e se fundiram. Teve hora na história que nós não sabíamos quem era o Império Romano e quem era o Império da Igreja Romana. Né? E a Igreja Romana ficou muito forte, se fortaleceu muito. E a Igreja e o Império Romano juntos enfrentaram grandes desafios, entre eles a expansão do islamismo, né? Os maometanos, ou seja, os maometanos, que teve origem em Maomé, você vai ver isso em heresiologia, né? Eles tinham uma doutrina baseada na conquista. Eles exigiam uma doutrina, né? Quando eles dominavam o povo, eles exigiam a religião deles, né? E eles tinham em si uma doutrina que falava sobre morte aos pecadores, né? E aquele que não aceita Maomé, morte também. Então eles trabalhavam em cima de um tipo de evangelismo da espada. Evangelismo da espada. Então, o maometanismo, o islamismo cresceu muito, e aí se chocou com a igreja, e a igreja foi feliz, graças a Deus, de enfrentar esses homens. E houve muitas e muitas guerras. Eles já vinham se chocando durante a história, mas houveram muitas e muitas guerras entre a igreja católica e o Império Romano, entre o maometanismo e os cavaleiros dos templos, que eram chamados templários. Os templários marcaram história. O islamismo tinha uma cultura de evangelização através da espada. Eles conquistavam e impunham a religião e os seus dogmas. E isso a igreja não aceitava. Com o apoio do grande Império Romano, né? Então houve muitos choques, muitas guerras, e talvez essa parte seja uma das partes mais positivas da Igreja Católica, tenha sido isso. Não, se não fosse a Igreja Católica, a estrutura que a Igreja Católica e o Império Romano tinha, o islamismo tinha dominado o mundo. A Igreja Católica e os cavaleiros dos templos, chamados templários, eles se impuseram diante do crescimento do islamismo e não deixou o cristianismo, o islamismo crescer, e houve muita guerra, porque o islamismo morte aos pecadores, e eles achavam que os romanos e os demais cristãos eram pecadores, então eles investiam muito, e houve muita guerra durante muitos e muitos e muitos anos. Então a Igreja Católica, ela tem essa qualidade na história.
que ninguém pode negar, nenhum evangélico pode negar, que graças a Deus e a Igreja Católica, o islamismo não se expandiu no mundo como pretendia se expandir no mundo e dominar o mundo todo. O islamismo tentou dominar o mundo todo. E a Igreja Católica, com seus cavaleiros do templo, seus exércitos romanos, enfrentaram os islâmicos. Vamos continuar? Não é interessante a história da igreja? Vamos continuar. Tem tanta coisa para você saber. Vamos para a próxima aula.